A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou a professora Isis, você está no canal Embaixadores da Palavra de Cristo, seja muito bem-vindo. Nesse trimestre da EBD, da Escola Bíblica Dominical, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Na lição de hoje, nós vamos estudar o mistério da Santíssima Trindade. E você, como que você entende tudo isso? Três deuses em um só, ou um Deus que são três pessoas, cada pessoa é separada, como que funciona? Essas e outras dúvidas nós vamos esclarecer hoje na lição número 1. Então, vem comigo. Na lição de hoje, nós vamos estudar o mistério da Santíssima Trindade. Então, você que frequenta as Assembleias de Deus, você provavelmente deve ter uma escola bíblica dominical que acontece na sua igreja, e essa escola ela estuda essas lições a cada trimestre, não é? E hoje nós vamos estudar esse mistério da Santíssima Trindade. A capa dessa lição tá bem bonita. Eu vou até, você que precisa de uma lição bíblica e você não tem ela, se você quiser, você pede para mim nos comentários que eu te envio a lição ou quem sabe a revista para você acompanhar por PDF. Mas enfim, vamos estudar juntos aqui. E o texto áureo, toda lição traz um texto áureo. O texto áureo dessa lição de hoje, ele está em Mateus capítulo 3, o verso 17. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a verdade prática, que é aquela ação que eu posso desenvolver no meu dia a dia, sugere que a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Para essa lição, nós temos ali um texto base, uma leitura bíblica que é feita em classe no dia da aula e está em Mateus capítulo 3, do verso 13 ao 17. Não vou ler o texto todo, senão a lição fica muito extensa. Mas você vai pegar a sua Bíblia e você vai abrir ela em Mateus capítulo 3, do verso 13 ao 17, e vai ler ali o que esse texto vai trazer para nós. Embora nós vamos estudar a lição, então nós vamos comentar esse texto no decorrer aí da lição. Muito bem. Queridos, pensem comigo assim, uma empresa, né, uma equipe, como que funcionaria bem se cada pessoa que trabalha nessa equipe tivesse um pensamento ou uma ação que não tivesse ligação uma com a outra, tipo uma engrenagem. Para uma equipe dentro de uma empresa funcionar bem, todos têm que andar no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo direcionamento, respeitando as mesmas regras. E a Trindade, ela é exatamente isso. Na nossa lição, ela explica exatamente essa situação, que cada pessoa dentro de um departamento, ela tem uma função, só que todos trabalham em prol do mesmo objetivo, que é o crescimento daquela empresa, a venda de um produto, a divulgação de uma marca, seja lá o que for. Então, a Trindade, ela vai ter essa mesma, vamos dizer assim, característica dos três, que são três pessoas distintas com a mesma essência, trabalhando em prol de algo que é o reino do céu. E aqui na nossa lição, a palavra-chave da lição é Trindade. Nós vamos perceber que tudo acontece ali no batismo de Jesus. Quando Jesus chega para se batizar com João Batista, ele, a princípio, ele resiste, não quer batizar Jesus, porque ele sabe que ele está diante do Cristo. E ele fala, não, eu não posso te batizar, você que deve me batizar. Porém, Jesus insiste e explica para ele que é importante e necessário que se cumpra aquele batismo para que se cumpra toda a palavra. E quando Jesus é batizado, que João Batista mergulha ele nas águas, e quando ele se levanta das águas, o que acontece? No céu se abre, uma pomba aparece, né, que é o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e uma voz
que vem dos céus e diz: eis aí meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Então, quando Jesus foi se batizar junto de João Batista lá no Rio Jordão, acontece esse episódio. E é nesse contexto onde Jesus está ali vivo, em carne e osso, presente, vem o Espírito Santo numa forma de pomba, uma forma corpórea de pomba e uma voz. Então nós percebemos três pessoas, se eu fosse falar de um texto, eu diria 3 itens diferentes, mas não, estou falando de 3 pessoas distintas que estão ali naquele momento, sendo vista por todos que ali estavam. Mediante esse texto, a lição, ela traz para nós 3 tópicos muito importantes. O primeiro tópico é a revelação trinitária no batismo de Jesus. Então, nós vamos perceber a obediência do Senhor Jesus quando vai até João Batista. E é interessante que na lição, no finzinho da lição, diz assim: contudo, Jesus, ele se submeteu à tradição judaica, associando a condição dos pecadores que veio salvar. Então, Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus estava ali obedecendo o Pai. E cumprindo esta obediência, ele fez o que ele propõe que os homens façam. Porque João Batista dizia: arrependei-vos, né? O batismo de João era para o arrependimento dos pecados. Mas Jesus tinha pecado? Não. Mas ali ele estava mostrando para os outros, dando o exemplo de como que deve ser a ação daquele que está numa situação de pecado e que quer andar com Cristo, que quer obedecer a Cristo. É muito comum a gente ouvir a pessoa falar assim: faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Isso é muito comum. E é justamente o contrário que Jesus vem nos mostrar na vida dele em todo o tempo. Ele nunca nos dá uma ordem que ele não pudesse ter cumprido, porque senão seria uma grande hipocrisia do Deus vivo, do Pai, né? Mandar o Filho, que é o próprio Deus e pode todas as coisas, numa humanidade pecadora, doente, dificultosa, e aí querer que a gente viva uma vida de santidade, sendo que o Pai sabe que não é, que é bem difícil. Então não, todas as limitações que o ser humano tem, Jesus vem mostrar que é possível nós vencermos e conquistarmos, ainda que nesse corpo, santidade, mudanças, melhorias, curas. Então essa obediência dele enquanto humano naquele batismo era uma obediência para mostrar para nós o quê? Que nós precisamos fazer a mesma coisa. Então esse é o primeiro subtópico, o batismo do Filho, que era a obediência, Jesus obediente, né? Jesus o Cristo obediente. Nesse mesmo caminhar da revelação trinitária no batismo, nós vamos ver a descida do Espírito Santo, a unção ministerial de Jesus. No fim do tópico, ele diz assim: portanto, a vinda do Espírito Santo sobre Jesus na ocasião do batismo representa a sua unção pública e visível, marcando o início do seu ministério terreno, capacitando-o para cumprir a missão redentora conforme as profecias messiânicas. E essas profecias estão no livro de Isaías, no capítulo 61, verso 1 e 2, tem em Lucas, capítulo 4, verso 18 ao 21. Então, essa presença do Espírito Santo marca a unção do Senhor, ainda que ele sendo Deus, mostra que ele estava cheio do Espírito Santo, revestido desse poder para realizar milagres. Então, eu e você, batizados em Jesus, o Senhor nos sela com esse Espírito Santo para a gente poder fazer obras também no nome santo de Jesus. E o terceiro subtópico fala sobre a voz do Pai, a aprovação celestial. É uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade do Filho messiânico, né, do Messias, do Filho de Deus, Jesus Cristo, mas também a sua divindade. Então, esse episódio ele mostra as 3 pessoas da Trindade juntas, unidas e todas cumprindo profecias anteriores que haviam sido feitas ao longo da história
e mostrando o que o Senhor havia proposto, mandando seu Filho aqui para nós. Então aqui nós temos claramente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aí, meus queridos, nós vamos caminhar na revista e tem o segundo tópico. O tópico 2, ele traz para nós a distinção e a unidade dessas pessoas da Trindade, né? Então, no subtópico 1, unidade e distinção pessoal. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege. Depois vocês podem conferir Efésios capítulo 1, verso 4. O Filho executa a obra expiatória. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. E o Espírito Santo que aplica os benefícios dessa salvação. Nós temos uma referência em Tito, capítulo 3, verso 5 e Romanos 8,16. Então, nós vamos perceber que cada uma dessas pessoas da Trindade tem as suas ações e as suas funções distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A pluralidade na unidade do Antigo Testamento. O nome hebraico Elohim, né? Elohim, que é o plural de Eloah, que é o Senhor, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio, Deus, Elohim, ele criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. No texto, o sujeito que é Deus, ele está no plural. Então, Elohim, criamos, né? Até ali quando a gente vê um pouco depois, quando o Senhor foi criar o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, esse Deus que é trino, porém com pessoas distintas, mas a mesma essência, é mostrado que ele foi criando todas as coisas, que o Pai foi dando voz, o Filho já estava ali e o Espírito Santo também. Aí nós temos o terceiro subtópico, que é a unidade, a Trindade explicitada no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento a gente vê muito aparecendo a presença do Pai, que na realidade naquela época ninguém chamava Deus de Pai, era o Senhor, o Eu Sou, né? A gente vem entender que o Eu Sou, o grande Eu Sou é Pai quando Jesus vem. E é muito legal, e nós vamos ver daqui a pouco, porque Deus ele vai se manifestando ao longo da história. Queridos, Deus, quando ele criou ali Adão e Eva, né, no jardim, colocou-os ali e veio todo o problema do pecado original, ele tinha a intenção de ter esse relacionamento com a humanidade, mas o pecado atrapalhou tudo isso. E é onde a gente vai perceber que Deus ele começa de novo, gradativamente, se apresentando para o ser humano de uma maneira muito gradual, à medida que o ser humano vai entendendo, que a humanidade vai entendendo quem é esse Deus. Então, lá atrás, no Antigo Testamento, ele não tinha como se colocar como pai, porque existia a barreira do pecado. Como que eu, pecador, sou filha de um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, tão santo? E é onde Jesus precisa vir, o próprio Filho, para nos dar esse acesso ao Pai. E é Jesus que nos ensina a chamar o Deus de Pai. O Filho nos ensina a chamar esse Deus de Pai. E aqui, quando a gente fala de a Trindade explicitada no Novo Testamento, eu vou ler o tópico todo porque ele é muito interessante. Ele fala que a Trindade não é vista como 3 deuses, mas como 3 pessoas em um único Deus. Por exemplo, na forma batismal. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19. O substantivo singular nome, que em grego é anoma, indica uma só essência, seguida por 3 pessoas distintas. Então ele não fala, e batizando nos nomes de Pai, Filho, não, é batizando no nome. No nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um único Deus. Em 3 pessoas, mas com a mesma essência. O mesmo
mesmo ocorre na bênção apostólica, que a gente encontra em 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. São ações distintas, mas de uma única essência, que é o Deus. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Então, são 3 situações distintas, mas de uma única essência, que é Deus. Então, é uma engrenagem que se movimenta perfeitamente. Ainda as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus. Percebe que esse conjunto está em todo momento caminhando junto, um trabalhando em prol do outro para que o reino de Deus, a eternidade, se cumpra na vida de cada um de nós. E para finalizar, Paulo acrescenta em Efésios 4, do verso 4 ao 6, ele acrescenta que há um só corpo e um só Espírito, mas um só é o Senhor, um só Deus e Pai de todos. E essa tríade, Espírito, que é Senhor e Deus Pai, reflete obviamente essa estrutura trinitária da divindade. Aqui a gente finaliza esse segundo tópico. E nós vamos caminhar para o tópico 3, a relevância da Trindade. Só que antes de eu falar dela, eu quero te pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe essa lição com alguém e depois, se você tiver dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ler, eu vou responder. E quem sabe, se a sua pergunta, a sua dúvida for algo assim que relevante no sentido da gente montar um vídeo, a gente faz um vídeo respondendo ela também, tá bom? Então, a relevância da Trindade para a fé cristã. Por que isso é importante para nós cristãos? Eu preciso crer nisso? É importante que eu fale sobre isso? Se eu não crer, como que vai ser, né? Então, olha, vamos juntos aqui entender essa relevância. Primeiro tópico, subtópico, desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. E é aqui que eu acho que é muito interessante, que a gente precisa realmente parar para a gente entender. Ela emerge, ou seja, ela vai saindo da Escritura, ela vai se apresentando de uma maneira progressiva, através do Deus vivo, lá no Antigo Testamento. Depois a gente vê Jesus no Novo Testamento. E a gente vê que sem o Espírito Santo a gente não consegue seguir nessa caminhada. Então é algo assim progressivo. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da igreja. Então olha que coisa, lá atrás no Antigo Testamento, a humanidade ela tinha um conhecimento do Deus, o Eu Sou, o Deus Pai. E nós vamos ver isso no decorrer de todo o Antigo Testamento. Nós não percebemos, nós vemos promessas do Messias, nós vemos profecias falando do Messias, mas a humanidade, ela estava naquele momento compreendendo que existia um Deus justo, santo, que não aceita o pecado, e realmente não aceita, e é por isso que eles tinham que expiar, né, sangue de animais e fazer ali frequentemente matar algum animal conforme o tamanho do seu pecado, né, a compreensão de tamanho de pecado. E é muito interessante isso, porque quando a gente vem no Novo Testamento, a gente percebe que às vezes a gente fala assim, agora é tudo graça e tá tudo bem, ninguém morre mais quando peca. Mas o pecado hoje ele não mata a pessoa fulminando ela com fogo e a carne dela, né, virando cinza, mas ele mata a alma gradativamente. Olha que coisa, antigamente, se a pessoa era pega em adultério, ela era apedrejada antes de Jesus, que tem até o episódio da mulher samaritana pega lá em adultério, né, e ela seria apedrejada. Porém, Jesus depois traz a informação de que se você só no seu pensamento desejou a mulher do outro, o homem do outro, você já está pecando.
Então, olha que situação, a graça não é assim, né? Ai, agora todo mundo, Deus ama todo mundo, Ele ama todo mundo, mas Ele continua sendo justo. E aí, lá no Antigo Testamento, era muito difícil para esse povo entender que eles eram filhos de um Deus Pai, porque o pecado original já estava entranhado e o pecado realmente consumia. E não consumia só a alma, consumia inclusive o corpo, porque as pessoas morriam mediante o seu pecado. E agora a gente vê Jesus vindo, falando sim do pecado, convertei-vos, arrependei-vos, batizem-se, né, para que esse pecado você seja lavado, né, pelas águas do batismo, o arrependimento pelos pecados, e a partir daí aceita Jesus, que a sua vida vai ser redimida pelo sangue do Cordeiro. Só que Jesus não fala para você que você já não tem mais pecado, pelo contrário, nós vamos frequentemente nos vendo como pecadores e nos humilhando na presença dele. Só que a diferença é que agora ele nos justifica, e ele é o nosso advogado, e ele é quem vai fazer por nós a obra da redenção. Mas e aí como? Sozinhos a gente consegue? Não, o Espírito Santo é quem vai nos santificando dia após dia. Agora, nesse segundo subtópico, nós temos as implicações doutrinárias. O que isso quer dizer? Algumas lições atrás, nós conversamos várias vezes sobre a importância de conhecer as Escrituras para a gente evitar algum tipo de vento de doutrina, né? De hereges que possam querer aí nos confundir, seitas e tudo mais. Então, qual que é uma das questões doutrinárias que vão contra a Trindade? Nós vamos ver que existe o unitarismo, que não acredita na Trindade. O que é o unitarismo? Afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Então, somente o Pai é Deus. Essa doutrina que não acredita na Trindade, eles chamam de unitarismo. Tem também o triteísmo, que é a crença em 3 deuses separados. Então, o Pai é um Deus separado, o Filho é outro Deus separado e o Espírito Santo é outra coisa, outro Deus separado. Eles não têm a mesma essência, cada um tem um grau aí de autoridade e cada um tem a sua ação, vamos dizer que desvinculada. Mas em 1 Coríntios 8, verso 6, nós vemos que a Bíblia diz que é um só Deus. E aí nós temos também uma outra doutrina que é o unicismo. É o unicismo, ou modalismo, que ensina que Deus se manifesta em 3 formas sucessivas e diferentes. Mas no batismo nós percebemos que essas três pessoas estão juntas e cada uma com a sua função, mas a mesma essência. E tanto que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou deixar um Consolador. Então olha isso, né? Essa comunhão, essa ação global aí entre eles, né? Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu quero abrir uma aspas para o batismo. Porque, querido, tem pessoas que falam assim para mim, mas irmã Isis, eu preciso me batizar? Eu não senti no coração ainda. Só que a Bíblia, ela não diz que você precisa sentir no seu coração para você se batizar. Pelo contrário, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. E crer é uma coisa que vem do meu intelecto, do meu raciocínio. Então é importante que você raciocine, que você pense. Eu preciso de Jesus, eu tenho muitos pecados, eu preciso me libertar de todas essas mazelas do inimigo, de todo esse mal. Então, querido, quando você toma um posicionamento de se batizar, ele é consciente. Não é uma coisa assim, sentir no coração. Claro que Deus pode, na sua magnitude, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode te fazer ter um queimar interno no coração. E não é isso que eu estou dizendo, mas a Bíblia nos orienta a crer e ser batizado. Para quê? Para ser salvo. E é um único batismo, né? Uma única fé, um só Deus. E Ele é fiel para nos abençoar em todas as coisas.
Para finalizar, meus queridos, é importante a gente compreender que a Trindade ela é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não age, ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva, que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. E, inclusive, no subtópico 1, nós vamos ver que no caminhar dos primeiros cristãos, depois que Jesus subiu para os céus, existiram vários concílios. O que eram os concílios? Eram reuniões onde os apóstolos, lá no comecinho, no primeiro século, se reuniam para poder definir algumas coisas que seriam ou não doutrina. O primeiro concílio, que foi de Jerusalém, que inclusive está na Bíblia, ele veio por causa dos judaizantes, porque ficou um dilema. O judeu, ele se circuncidava. E aí, quem aceitava Cristo que não era judeu, não precisaria se circuncidar. Mas os judaizantes, que eram judeus que criam em Jesus, mas que também queriam seguir a prática judaica, porque para eles tinha muito valor e era a lei dada por Moisés, e na cabeça deles não dava para dissociar uma coisa da outra. Eles vinham atrás colocando regras das leis mosaicas para aquele povo que não era judeu, que era gentil, mas que aceitava Jesus. Então, o primeiro concílio aconteceu lá em Atos dos Apóstolos e era justamente sobre isso, para definir se os gentios que aceitavam a Cristo, eles precisariam ou não ser circuncidados. E Pedro, né? Ele, se não me engano, até foi Paulo que foi até Pedro tirar essa dúvida, ter essa certeza. Pedro falou, não, se a pessoa aceitou Jesus, ela vai continuar como ela está. Se ela é gentil, ela não vai se circuncidar. Se é judeu, que conhece as leis mosaicas e quer se circuncidar, circuncide-se, mas os gentios não têm essa necessidade. E aí, ao longo da história, muitas polêmicas surgiam. E ainda hoje muitas polêmicas surgem. E aqui nós vamos ver na lição 2 concílios. O concílio de Nicéia, que aconteceu em 322 d.C., onde ele declarou que o Filho é da mesma substância que o Pai. Em grego, esse termo, substância, ele chama homoousios. Não sei pronunciar 100%, mas é isso aí. E o concílio de Constantinopla, que veio um pouquinho depois, 381 d.C., que completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Então, quem eram essas pessoas que decidiam as coisas? Estudiosos da palavra, que iam lendo a palavra, ia fazendo, que palavra? A nossa Bíblia, que ia lendo, ia fazendo uma análise minuciosa, assim como nós lemos Mateus, o Evangelho, e vimos o batismo de Jesus, e eles foram chegando a conclusões pela luz da palavra de Deus, de que a Trindade, ela é real, são 3 pessoas distintas, mas na mesma substância, na mesma essência, que compõem um só Deus, não são separados. Então, esses concílios, eles vieram sendo discutidos aí ao longo da história, e à medida que chegou-se à conclusão, mediante análise de vários doutores da palavra, que essa verdade existia ali na palavra de Deus, e o Espírito Santo guiando essa discussão, aí foram se firmando as doutrinas da fé cristã. Então, queridos, se você crê, louvado seja Deus. Se você não crê, fale com o Pai, ore ao Pai. Eu tenho certeza que o Pai não vai te deixar confundido ou confundida. Tudo bem? Ora, não tenha medo não. Pergunta para o Senhor, Senhor, me revela, fala comigo, fortalece meu coração, me mostra na palavra. E leia a Bíblia, por favor, né? Porque Deus pode falar conosco do jeito que Ele quiser, mas nós temos a palavra de Deus,
que é o nosso norte, que é o nosso guia. Então eu paro por aqui. Você fique com Deus. Amanhã é dia de escola bíblica dominical nas igrejas Assembleia de Deus. Se você não é da Assembleia, vá para a sua igreja, vá para o seu culto, faça sua oração. E em nome de Jesus, que Deus traga mais para o nosso conhecimento. Até semana que vem com uma próxima lição. Fica na paz do Senhor e até mais.